O Gore ele vai usar em Thor, Amor e Trovão uma das armas mais poderosas dos quadrinhos, a Necroespada. Nas HQs, essa espada foi usada pra aniquilar panteões inteiros de Deus até sobrar o Thor no universo. Isso é só pra vocês terem um gostinho do quão poderosa a Necroespada é. Mas vem comigo que eu vou te explicar todos os poderes dessa espada e por que ela é tão poderosa. Vamos lá. René Stranks, Peter aqui! Pois é, galera, tá chegando Thor, Amor e Trovão. E eu vou dizer que uma das coisas que mais tem hypado a galera não é somente o filme, as possibilidades, a adaptação do arco do Jason Aaron, mas pra mim é o personagem em si, o antagonista, o Gore. Porque a gente já viu vários personagens, vários antagonistas, vários vilões no semi super poderosos, mas eu falo pra vocês, o Gore, ele tá acima da escala de poder. Ele tá nível Thanos pra cima. Então eu tô muito hypado, eu espero que esse personagem passe o serão em geral, que ele não seja algo fácil. E eu espero muito que a Marvel faça com que o Christian Bale dê tudo de si, sabe aproveitar esse ator como ele é, porque ele é espetacular, e com isso transforme, passe pra gente, eu espero muito isso é o que eu tô esperando, que passe pra gente terror, como esse personagem é nos quadrinhos, ok? Eu quero muito ver isso. Pra mim vai ser um filme espetacular, eu gosto muito do Taika Waititi, eu acho que o cara vai entregar pra gente de novo uma adaptação, não vai ser 100% fiel, mas as coisas que vêm dos quadrinhos são fiéis, né? A gente já viu lá algumas imagens que são bem parecidas com os quadrinhos, ele na montanha, olhando lá pro Celestial, então eu acho que tá vindo coisa espetacular aí. Eu acho que a gente vai perceber todo o poder dessa espada, vai passar pra gente, e eu não sei o que vai acontecer com essa espada depois, né? Porque assim, o que a gente espera? Uma coisa normal, que o Gore vai morrer, né? Pensando no spoiler, não sei. É um vilão, então a gente espera isso. Mas a Necroespada não. A Necroespada tem que estar em algum lugar, concorda? Então eu espero que a Necroespada faça parte como um todo do CM, que mostre a origem dessa espada pra gente. Eu quero muito poder ver isso. Vocês ver o background da espada sendo forjada pelo Knu, que é o deus simbionte. Não sei se vai ser ele, mas nos quadrinhos é. Então, porra, isso é bom demais. E vocês vão entender por que eu tô tão hypado pra ver a Necroespada. Primeiro porque essa espada tem uma história, uma origem muito incrível, ok? O Knu, o deus simbionte, ele criou essa espada. Ele travou uma batalha lendária com os celestiais e outros deuses também do universo que invadiram o mundo dele, né? Porque antes do universo ter estrelas, ter planetas, era o Knu que ficava lá, no vazio, nas trevas. Sim, era tudo vazio. E não tava lá, vamos parar. Por isso que essa espada é uma espada feita de trevas. Para e pensa nisso, ok? Numa dessas guerras contra Deus, o Knu caiu no planeta do Gore, ferido, tava batido. E foi aí que o Gore pegou a espada pra ele. Olha que bacana, my precious, porque a espada domina a pessoa. Então o cara fica assim, fica que nem um Gollum, my precious. Daí o Gore, que era um alien comum, ferrado, sem poderes, ele virou um carniceiro. Ele conseguiu manipular as trevas. Ele, sabe, criar armas com aquelas trevas, todo tipo de lâmina, e a Necroespada corta qualquer coisa. Até hoje, a Necroespada cortou tudo que tocou, menos o Mjolnir. Olha que bacana. Então, tirando o Mjolnir, a Necroespada passou o Serol em anything, qualquer coisa, até no Galactus. Você não pensou nisso, no Galactus. Mas não é aquela nuvem que você viu, não é aquela nuvem que passa. Não, o Galactus é casca grossa. E, porra, a Necroespada, tirou o Bilal do cara. Então isso é uma coisa que vocês vão ver no filme. Não importa o quão resistente qualquer deus seja, não importa se ele já aguentou buracos negros, porque isso é bem comum nos quadrinhos, tá? Não importa se o Thor já aguentou a joia do poder, se já aguentou toda a energia de uma estrela de nêutrons nas costas. Qualquer construto da Necroespada, se pegar no corpo do Thor, vai furar. O Thor vai sofrer um dodói pesado, não vai ter band-aid que feche isso não. E imagina, o Thor tem um Mjolnir. O Gore pode fazer 7, 10, 20 espadas com a Necroespada, atacar de pontos diferentes. Olha o poder dela. Na verdade dá pra criar inclusive um oceano com a Necroespada. E ele fez isso no final dos tempos com o velho Rei Thor. Ele criou um oceano de trevas e afogou o Rei Thor nas trevas dele. E o Gore também pode criar seres inteligentes, criaturas tipo lobisomens, sabe? Pássaros, cobras gigantes. Ele recriou até o filho e a mulher dele que tinham morrido. Ele sumona esses seres, né? Então é uma espada versátil pra caramba, concorda? E pelo trailer a gente já viu que vai ter um monte de gosma preta da Necroespada espalhada por aí matando os Asgardianos. No trailer não dá pra entender direito, mas parecem com aranhas. O Gore faz uns tentáculos também, né? Eu acho que de certa forma vão dar uma mudança nesse lance de criar armas do Gore, tá? Porque nos quadrinhos, o Gore é como se fosse um serial killer de Deus. Exatamente isso. É um Anthony Hopkins de Deus, ok? Então ele usa armas brancas
umas coisas lá pra tirar sangue mesmo. Só que o Sêmico, né, com a pressa de adaptar as coisas de qualquer jeito e misturar os personagens, deu esse poder do Gore dos quadrinhos pra Hela. Hela, ok? Em Thor Ragnarok você vai ver a Hela do Sêmico, os poderes do Gore dos quadrinhos. Ela tá lá usando a necroespada, fazendo lâminas, armas brancas. Então, o que sobrou pro Gore, você me perguntou, né? Não. Não? Ok. Bom, eu imagino que ele vai achar o corpo da Hela morto com a necroespada atravessada no Surtur e o Surtur com a espada do crepúsculo dele atravessada na Hela. Ó, que bacana, hein? Pô, a pessoa vai Precious, pra fazer meio que uma referência aos quadrinhos quando o Gore acha a necroespada, porque o Knu cai atravessado no empate lá com o Deus da Luz. É uma forma de adaptar isso, mas ao mesmo tempo o Gore não vai lutar igual a Hela. Então eu acho que pela roupa dele, pela espada que ele usa ali no trailer, nos bonecos, tem um formato mais medieval, eu acredito que ele vai ser mais tratado como uma espécie de cavaleiro medieval, sabe? Numa missão santa. Alguma coisa desse tipo. Pelo menos ilustrativamente tá assim. Não sei se existe essa palavra, mas enfim. Ele não deve ficar fazendo um monte de lâmina, sabe? Ele deve criar uns tentáculos, uns formatos diferentes, igual tava no trailer, para dar uma diferenciada da Hela. Eu falo assim porque senão fica da Hela, fica estranho, né? E sim, galera, é oficial. A Hela realmente estava usando a necroespada. Não foi só uma referência, uma coisa que aproveitaram para ela dos quadrinhos do Gore, não. Você pode estar falando, Peter, falando... Não, aconteceu, é oficial. Tem informação oficial confirmando isso dela usar a necroespada. E em Warif também confirma, né? No episódio que o T'Challa é levado para o espaço, o colecionador diz que pegou o elmo da Hela e chama aquilo de necroespada. Daí que ele começa a fazer lâminas pretas também. Então dá pra gente teorizar e ter uma noção do que vem por aí. Eu consigo muito bem ver aqueles deuses boêmios do Olimpo, sabe? Aquele Zeus cagão, fanfarrão, tudo morrendo pela necroespada do Gore. Gore vai virar um Kratos. Kratos, né? Kratos, pô, eu não vou falar igual o Contente, eu tenho que falar Kratos mesmo no BR. Escreve o que eu tô dizendo pra vocês. Gore vai fazer uma limpa no Olimpo, ok? Limpa no Olimpo, é maneiro isso. Parece latino, né? Hoje é festa. Ó, vocês podem depois, inclusive, deixar nos comentários como é que vocês acham que o Gore vai estar no filme. Vocês acham que ele vai ter alguma transformação ou não? Porque, vamos combinar, tá? Ele tá parecendo aqueles personagens de RPG que você acabou de entrar lá no jogo e tá com os itens tudo do level 1. Não parece? E eu acho assim, né? Pô, também não tem muito o que mudar, porque é o Christian Bale, botaram ele lá cinza, e nos quadrinhos ele tem aqueles tentáculos na cabeça, né? Porra, parece aquela Jedi lá. Enfim, mas assim, tá maneiro, tá maneiro. Eu não gostei muito daquela imagem. Ele tá assim, né? Bota aí, tá assim. Ficou engraçado. Mas comenta aqui embaixo, o que você acha disso tudo? Manda ver, bota pra fora, galera. Pô, vocês não podem se conter. Faz mal pra pressão. Eu aprendi isso, pô. Você acha que eu mesmo minha pressão, lógico? Então, se inscreve aqui agora, toca aqui, ativa o sininho. Pô, a gente tem que estar nessa jornada. Lógico, você tem que estar comigo. Toca aqui, ativa o sininho, porque vai acontecer. Eu sinto isso, vai acontecer e eu vou trazer pra vocês toda a análise do filme, qualquer vazamento que saia eu vou trazer pra vocês. Por isso que o sininho é importante. Obrigado de coração, você casca grossa. Até a próxima. Fui!